Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, agora com uma discussão que vem tomando uma proporção maior aí nas últimas semanas, que seria a volta ou não de um laninha, um fenômeno laninha atuando sobre, principalmente sobre o Pacífico, aquela história do resfriamento das águas do Pacífico, mas com influência nos climas e principalmente no clima aqui no Brasil. Tecnicamente ou teoricamente, a gente tem nesse momento, ou tem vivido nos últimos tempos aí, uma condição parecida com um laninha estabelecido, que é uma condição mais seca para o sul do país e de maior volume de chuva para a região Nordeste principalmente. Mas será que tem a ver com algum resfriamento das águas do Pacífico? Será que estamos entrando num período de laninha? Enfim, o que vem por aí? A gente vai perguntar para quem entende, para quem estuda e para quem conhece mais do que ninguém esses fenômenos, que é o climatologista Luiz Carlos Molion. Está aqui comigo já o Molion na tela, direto lá de Maceió, nas Alagoas. Seja bem-vindo, viu, Molion? Obrigado pela participação. Afinal de contas, a gente tem um comportamento de laninha, mas já temos um laninha que dá para falar atuante no Pacífico, Molion? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Uma boa tarde para você, boa tarde para os telespectadores da Notícias Agrícolas. Realmente é uma situação intrigante, né? Então, o que nós vamos tentar fazer aqui nesses próximos minutos é tentar explicar para o telespectador como é que essas coisas funcionam, a definição de El Niño, Laninha e como isso interfere na distribuição de chuva no Brasil como um todo e também nos invernos, né? Então, eu preparei aqui uma sequência de slides que eu vou começar, vou apresentar para vocês e espero que isso esclareça algumas dessas dúvidas. Eu quero adiantar que, numa situação de neutralidade, em princípio, não se espera nenhuma grande catástrofe, excesso de chuva ou seca severa. Há uma variabilidade normal do clima, em algumas regiões um pouco para baixo, em outras um pouco para cima, mas nada tão severo como nós vimos no período, por exemplo, o El Niño forte como esse 2015 a 2017, ou o El Niño anterior, o 97 e 98. Então, já está aí na tela, Alex? A gente vai mudar a tela aqui, Molion, mas só antes de dar sequência, só para a gente entender, o momento é de neutralidade ou de laninha? O que está acontecendo agora? O momento, de acordo com a definição, já está aparecendo a minha tela aí? Sim, estamos vendo as regiões do El Niño. Então, vamos lá. A definição de El Niño é dada pelos americanos e pelos australianos, principalmente. É essa região aqui, ó. Aqui está a América do Sul, aqui está a Austrália, a Indonésia. Essa linha aqui é o Equador. Então, temos 10 graus de latitude norte, 10 graus de latitude sul, porque eles pegam uma faixinha de 5 graus norte-sul, sul, 5 graus norte-oeste, e monitoram, como nós vamos ver daqui a pouco, a variação da temperatura aqui. Para os americanos, a definição de El Niño está nessa região chamada Ninho 3.4, que vai de 120 oeste de longitude em direção ao oeste até 170 oeste de longitude. Eu, particularmente, acho que essa outra região aqui, chamada Ninho 3, está em vermelho, que vai de 90 oeste até 150 oeste, essa região influencia mais a América do Sul, mais o Brasil, do que a 3.4. 3.4 pode influenciar mais o clima na América do Norte.
Mas aqui para a América do Sul, como a América do Sul está um pouco mais para leste, eu diria que a Ninho 3.3 me parece mais adequada para nós. Mas quando sai na mídia, quando sai na imprensa, todo mundo se refere ao Ninho Laninha baseado nas anomalias de temperatura do Pacífico na região 3.4. Então, se a região Ninho 3 está mais quente do que a 3.4, eles não consideram um El Ninho. Mas, para nós, o fato da temperatura da água estar mais quente, mais próximo, veja que a América do Sul está a 80 graus oeste, e essa região vai até 90, quer dizer, muito próximo da América do Sul. Então, se tiver quente ou frio aqui, eles não consideram o El Ninho ou Laninha. Somente aqui, se tiver quente ou frio, no Ninho 3.4, é que eles definem assim. Então, eu prefiro usar essa região. Como é que, então, a temperatura do Pacífico, estando mais frio ou mais quente do que o normal, influencia na nossa chuva? Então, eu preparei um mapa do que nós chamamos, então, usando uma técnica de estatística chamada correlação. Eu pego a temperatura do Pacífico, ou anomalia do Pacífico, no Ninho 3, que é aquela região em vermelho que eu mostrei no slide anterior, com 3 meses de antecedência do meu interesse. Eu estou interessado em saber se o Pacífico estiver quente ou frio, como é que, em julho a setembro, como é que isso interfere no início da estação chuvosa, outubro a dezembro, ou seja, 3 meses depois. Então, eu já vou ter a temperatura de julho a setembro antecipadamente, e aí eu vejo o que ocorre, o que poderá ocorrer no início da estação chuvosa, outubro a dezembro. Então, aqui interpreta-se da seguinte maneira: os coeficientes vão de 0 a 1. 1 seria máximo. Se temos águas quentes, é o Ninho. As áreas em amarelo e laranja, que estão com coeficiente positivo, recebem mais chuva. Isso no caso do El Como é Ninho. o caso, no caso de El Ninho. Tá. No caso de Laninha, inverte. Águas frias, onde tem coeficiente positivo, chove menos, onde tem coeficiente negativo, chove mais. Mas nós vamos voltar para isso aí. Então, se tiver água quente, fica muito claro que o Rio Grande do Sul apresenta coeficientes maiores. Tá? Significa que, então, há muita chuva no sul, quando temos um El Ninho. Em compensação, toda a parte da Bahia, parte do centro-oeste, Amazônia e Nordeste, aparece em azul com coeficiente negativo, indicando que chove menos quando temos um El Ninho. Quando temos um Laninha, que as águas estão frias em julho a setembro, o impacto é exatamente o oposto. Chove menos no Rio Grande do Sul e região sul, e chove mais na região nordeste. Eu posso fazer a mesma coisa para um outro trimestre, que eu tenho interesse, nesse período de outubro a março, em que praticamente ocorre a primeira safra, a safra principal. Então, agora, pegando a temperatura do Pacífico no Ninho 3, pela região vermelha, de outubro a dezembro, se as águas estiverem quentes, qual é o impacto que isso tem nas chuvas de janeiro a março? Então, nesse caso, o coeficiente continuando positivo, chove mais, e nos coeficientes negativos, azul e lilás, nas áreas de coeficiente negativo, chove menos. De novo, se as águas estiverem frias em outubro e dezembro, então janeiro e março vai ocorrer o contrário. Vai chover mais nas regiões que estão em azul e chover menos nas regiões que estão em amarelo e verde.
O interessante dessa, dessas figuras é notar o comportamento oposto que existe nesses dois trimestres, principalmente na região oeste da Bahia e no leste, na região leste do centro-oeste. Então, notem, novamente, quando as águas estão quentes, chove menos na Bahia e no leste do centro-oeste. Agora, isso no período de outubro a dezembro. Porém, as águas estando quentes, no período de janeiro a março, inverte e passa a chover mais. Aqui é muito interessante. Claro que quando se tem um El Niño muito forte, como foi o caso de 2015, 2017, ou 2017, 98, aí seca tudo. Domina realmente toda a região fica seca e sobe mais no Rio Grande do Sul. Quando as águas estão neutras, ou seja, está meio grau para cima até meio grau para baixo, meio grau negativo, fica muito difícil ter essa configuração, saber exatamente o que vai acontecer. Mas o que a gente tem sabido de experiência é que quando o Pacífico está neutro, então o impacto não é tão severo assim. Em algumas regiões pode chover um pouco mais, outras podem chover um pouco menos, mas é uma variabilidade assim em torno de, algumas chove da ordem de 15 a 25% a mais, outras chove de 15 a 25% a menos. Como é que está a situação hoje, então, no Pacífico? Esses são os últimos mapas que nós temos. Esse aqui vai até o dia 20 de maio, logo, talvez amanhã ou na segunda-feira já tenhamos o 27 de maio, e é centrado, quer dizer, o dia 20 aqui é o meio, ele vale então do 17 até o 25. Então, vejam que na seta aqui que eu coloquei, está indicando que a região do Ninho 3, já está esfriando. De novo, aqui do lado direito nós temos a América do Sul, do lado esquerdo temos a Austrália e a Indonésia, e nós estamos vendo, então, que na região do Ninho 3 está havendo um resfriamento nas últimas semanas. Na tirinha de baixo, nós temos a temperatura das águas em profundidade. Aqui em cima é essa superfície que nós estamos vendo. Do lado direito, América do Sul, do lado esquerdo, a Austrália, e nós estamos vendo até 450 metros de profundidade. São dados reais, porque entre a América do Sul e a Austrália são 70 boias fixas, algumas delas com instrumentos que vão até 1.000 metros de profundidade, medindo temperatura, corrente marinha, salinidade, etc. Então, esses dados são reais, não é nenhuma simulação. Isso significa que realmente tem um movimento aí de resfriamento do Pacífico, Molhon. Isso. Note que no final de março, a água fria ela estava confinada mais ou menos a 150 metros de profundidade. E que nessas últimas semanas ela foi se elevando, e chegou até a superfície. Isso não é comum. Não é comum. Não é uma característica de laninha. Porque normalmente o que acontece com o laninha clássico é que os ventos sopram da América do Sul em direção à Austrália. Esses ventos fortes, o atrito dos ventos com a superfície do oceano, vai arrastando, vai tirando água daqui da costa da América do Sul e jogando no interior do Pacífico. Com continuidade de massa, quer dizer, não pode criar um buraco aqui na região, no oceano, né? Então a água profunda
da água das profundezas sobe até a superfície. Como essas águas são mais frias, aí a laninha começa aqui e depois o vento arrasta essa água fria em direção ao Pacífico Central. Esse resfriamento... Esse é o laninha tradicional, o clássico que você chama, certo? O clássico. O clássico, o vento precisa estar forte, arrastar água, intensifica a ressurgência de água fria na costa do Peru, e aí essa água fria é arrastada para o interior do Pacífico. Dessa vez, o que a gente percebe é que não ocorreu isso. O que ocorreu é o seguinte, olha, o telespectador pode ver, tinha água fria a 150 metros de profundidade em março, e de repente essa água aflorou. Note que está frio aqui, é o mesmo frio que aparece na seta aqui. Então não é, vamos dizer, um resfriamento clássico que levaria a um laninha. Por isso que, em minha opinião, que nós vamos ter uma neutralidade, porém do lado negativo. Ou seja, ao invés de ficar meio grau para cima, vai ficar provavelmente meio grau para baixo. Tá? E, de uma certa forma, desta vez, nas vezes passadas, nós já tivemos a oportunidade aqui de discutir isso. Eu discordei da previsão do Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, lá na Universidade de Colômbia, no estado de Nova York, e juntamente faz uma previsão conjunta com o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, Climate Prediction Center, que pertence à NOAA, que a NOAA é a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera nos Estados Unidos. Então, pela previsão de maio, existe 89% de probabilidade que a barra cinza se manter na neutralidade. Pode ver, aqui o tempo é o seguinte, né? Média móvel de 3 meses, soma os 3 meses da previsão, maio, junho e julho, faz a média e centra em junho. Depois junho, julho, agosto, faz a média da previsão dos 3 meses e centra em julho. Dessa forma, fazendo a média, a probabilidade de erro diminui. Vai assim até dezembro, janeiro e fevereiro de 2021, centrado em janeiro, e janeiro, fevereiro e março de 2021, centrado em fevereiro de 2021. Então, vocês notam que a predominância, de acordo com essa previsão, e eu tendo a concordar com isso, é de neutralidade, que é a barra 5. Coloca aqui para setembro. E essa neutralidade ela vai permanecer até janeiro, fevereiro e março do ano que vem, pelo menos até onde a gente consegue ver pelo gráfico, certo? Provavelmente, né? Há uma probabilidade de em torno de 30% de, a partir de outubro, se ter um laninha. Mas note que a probabilidade de El Niño é menor, pelo menos até o final do ano, do que a probabilidade de se ter um laninha. Então, é muito mais provável que fique neutro, mas do lado negativo. Ou seja, mais do lado do laninha do que do lado do El Niño. Então, eu acho que essa previsão me parece bem. Então, eu tenho acompanhado a evolução da temperatura na região do Ninho 3 e comparado com o último evento severo que aconteceu, que foi o El Niño de 97 e 98. O telespectador vê na curva azul aquele período de 1997 até 2004, como variou a temperatura do Pacífico na região do Ninho 3. E eles fazem, a média é semanal, não tem temperatura diária. Então, essa é a primeira semana de janeiro de 97, semanas a partir de janeiro do início. Então, essa primeira semana de janeiro, aqui é julho, a 27ª semana de 97, já a primeira semana de 98, 105 é a primeira semana de 99, 157 é a primeira semana de 2000,
e assim por diante até a última semana de 2004. Essa é a curva azul, então registrou um El Niño muito forte, que na região do Ninho 3 chegou a quase 4 graus acima da média, que é a curva azul, depois caiu e passou a oscilar em torno, mais ou menos, de 1 grau para cima, 1 grau para baixo, até o final de 2004. Quando eu ploto as temperaturas a partir da primeira semana de janeiro de 2015, a curva vermelha, note que a curva vermelha mostra claramente que o El Niño de 2015, 2016, foi muito semelhante ao de 97 e 98. E assim continuamos, então aqui em 2015, 2016, 2017, há uma pequena divergência, mas a oscilação é mais ou menos em torno de mais um, menos um, que representa, aqui no caso, um El Niño relativamente fraco, sem muito impacto, e no caso aqui, o El Niño, naquela época de 2004, o El Niño também não muito forte se comparado com esses El Niños de 97, 98 e 2015, 2016. Então, como o Pacífico cobre 35% da superfície terrestre, os oceanos, de maneira geral, juntos, cobrem 71%, então fica muito óbvio que é a temperatura da superfície dos oceanos que comanda o clima global. E, claro, numa situação de El Niño forte, esse El Niño forte vai colocar muita calor na atmosfera e, obviamente, aquecer o clima global, fazendo com que haja redução de chuva nos trópicos. Por outro lado... Agora, Manuel, só em termos de curiosidade, ficou muito claro para a gente que quando você tem um El Niño clássico, um El Niño tradicional, você tem condições determinadas de clima no Brasil. O Laninha clássico, Laninha tradicional, também traz condições tradicionais aí de comportamento de chuva. Mas quando você tem uma condição neutra, fica difícil de saber se ele vai puxar mais para El Niño ou mais para Laninha. O que está acontecendo agora? Por que a gente tem essa diferenciação entre o que está acontecendo no Pacífico para o que está acontecendo no clima, exatamente aqui no Brasil? Bom, Alex, a condição de um El Niño forte, como foi em 97, 98, 2015, 2016, ela caracteriza aquela situação mostrada na correlação em que realmente a região tropical do Brasil fica com chuvas abaixo do normal e a região sul fica com chuvas acima do normal. Na situação de um Laninha forte, ocorre o inverso. Sim. Chove menos na região sul e mais na região norte, Amazônia, centro-oeste. Então, saber se vai ter um El Niño forte ou um Laninha forte, nós já sabemos os impactos. E isso ajuda na previsão. Embora quando se tem um El Niño, a maior parte do país fica seco, não tem muito o que fazer, só pode irrigar. Por outro lado, quando o sinal está em torno da normalidade, ou seja, não é nem um El Niño forte, como foi o caso aqui dessas últimas semanas, e agora entrando para um período que vai aqui abaixo de zero, ou seja, anomalias negativas. Isso é sinal que vai haver uma variabilidade na chuva, mas não vai ser nada catastrófico. Vai depender de regiões que vão estar na normalidade. Algumas regiões podem sofrer uma redução de 15% a 20%, que não é crítico. Tá? Há um projeto em andamento na Exalc,
em Piracicaba, em que estão ministrando água para soja, para a planta de soja, exatamente quando ela precisa. E segundo os dados preliminares que eu vi, eles já conseguiram, em escala de experimento, 92 sacos por hectare, simplesmente com 450 milímetros, dado para a planta no momento que ela precisa, no florescimento e no enchimento da vagem. Então, o problema não é tanto a quantidade de chuva que cai, que às vezes excesso de chuva pode ser até prejudicial. O problema é a distribuição. Então, por exemplo, no ano passado, no oeste da Bahia, eu fiz uma palestra, chegou um produtor rural, disse para mim que na fazenda dele tinha chovido 630 milímetros e foi a melhor safra que ele teve nesses últimos anos. Por quê? Foi bem distribuído. Então, há demonstrações muito claras que com 500 a 700 milímetros de chuva, você consegue uma boa safra de soja, por exemplo, desde que essa chuva caia no momento certo. Mesmo com excesso de chuva, mas se faltar água na floração ou no enchimento da vagem, o cultivo, a produtividade fica prejudicada. Uhum. Então, variando 20% para cima ou para baixo, em regiões que chovem, por exemplo, 1.500 milímetros, passaria a chover 1.200, uma outra 1.700, não tem, assim, vamos dizer assim, um impacto negativo severo, comparado quando se tem um El Niño forte ou quando se tem um Laninha forte, né? Como foi o caso aqui de 2002. Então, estando próximo da neutralidade, que é o que a gente espera que vai acontecer, o impacto na chuva não vai ser tão grande. Bom, esquece esse retângulo aqui. Isso aqui foi preparado para a Agrotins, que está acontecendo agora lá em Palmas, em Tocantins, no estado de Tocantins. A Agrotins vai de 27 de maio a 29 de maio. E eu mandei a palestra gravada para lá, então assinalei o estado de Tocantins. Mas vamos olhar o mapa de maneira geral. Olhando, então, aquela distribuição do Pacífico e acompanhando a variação da temperatura, eu cheguei à conclusão que esse ano de 2004, para o qual eu já tenho a chuva observada, eu não preciso de nenhum supercomputador para fazer isso, basta ter um banco de dados. Então, temos um banco de dados com chuva de 2004. E a situação, tanto do Pacífico, agora entrando para uma temperatura um pouco mais negativa, como a situação global, o inverno passado nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, a situação com o fogo na Austrália, olhando então para essa situação como um todo, eu cheguei à conclusão que 2020 está semelhante a 2004. Nunca vai ser igual, nunca vai ser igual. Mas semelhante, tá? Então, com isso, eu consigo fazer uma previsão, eu chamo de previsão por similaridade. Então, abriu junho de 2004. Como é que foi a distribuição de chuva? Seco, chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul. Depois, choveu um pouco mais no Paraná, embora aí no Paraná, mais no Mato Grosso, São Paulo. E no Paraná ainda continuou seco. No centro-oeste, praticamente normal. Um pouco de excesso de chuva na Bahia, no oeste da Bahia. E no litoral nordestino, e praticamente a Amazônia com chuvas abaixo do normal. Passamos para o trimestre seguinte, julho a setembro, correspondente da julho a setembro de 2020, que é o que vai acontecer agora. O que está por vir, certo? Dentro da normalidade,
na maior parte do país, note, o branco significa uma variação de 20 milímetros para cima, 20 milímetros para baixo, 20 milímetros por mês. Então, no trimestre, seria 60 milímetros para cima, 60 milímetros para baixo. Mas, nesse período aqui, na maior parte das regiões, praticamente não chove nada. Por exemplo, aqui em Porto Nacional, nesse período, chove só 4% do total anual. Quer dizer, então, não é crítico. O período crítico é de outubro a março. Excesso de chuva na costa norte, e isso realmente está acontecendo, e excesso de chuva na costa leste do Nordeste. Novamente, note que o Rio Grande do Sul, Sul e Paraná permanecem com chuvas abaixo do normal. Em alguns casos, chegando até uma redução de 40 milímetros por mês, em média, nesse trimestre. Seguindo agora para o que é mais importante, que é o início do nosso ano hidrológico, que é o período de outubro a dezembro de 2020, semelhante... Quando a safra está no campo, né, Molhão? Isso. Então, note ainda o Rio Grande do Sul com chuvas um pouco abaixo do normal, já o Sudeste com chuvas em algumas regiões um pouco acima da média, indicado pela cor azul, e azul clarinho seria até o final entre 20 e 40 milímetros acima por mês, entre 40 e 60 milímetros acima, o azulzinho um pouco mais forte. Note aqui uma redução de chuva, principalmente no oeste da Bahia e o leste do centro-oeste. Isso aqui eu interpreto da seguinte maneira, que vai persistir um sistema de alta pressão na região e vai bloquear as frentes frias no início desse trimestre, em outubro principalmente, mais ao sul, em cima do sudeste, na realidade, pegando Mato Grosso do Sul, o oeste do Mato Grosso até Rondônia. Então, é possível que nesse início de estação chuvosa, as frentes frias permaneçam mais estacionárias, um pouco mais para o sul. E aqui, para essa região, vem a chover somente na segunda quinzena de novembro. Tá? Segunda quinzena de novembro. Mas choveria bem de qualquer forma. E aí entraríamos, então, em janeiro, março de 2021, que é o grande período crítico, porque nesse período é que, na maior parte da região, a soja do centro-oeste, do oeste da Bahia, a soja está florescendo e está enchendo abaixo. Teríamos, então, chuvas acima da média, representada aqui pela cor azul. Tá? E o Rio Grande do Sul, infelizmente, ficaria ainda com redução de chuva nesse período de janeiro a março de 2021. E, finalmente, para encerrar essa safra principal, de abril a junho de 2021, teríamos, então, dentro da normalidade, um pouquinho, talvez, aqui, branco, representando, com esse verdinho dentro, representando talvez uma média um pouco abaixo, mas, de novo, isso não é crítico, porque praticamente já nesse período, aqui no centro-oeste, praticamente não chove quase nada. Continuaríamos ter chuva, abril, maio e junho, na Bahia, no oeste da Bahia, e ao longo da costa. E aí, sim, o Rio Grande do Sul passaria a ter chuvas em excesso, acima da média, representada aqui pela cor azul. A costa norte, pegando aí parte do Maranhão e Piauí, e o oeste do Pará, ficaria, então, ligeiramente abaixo da média. Então, em termos de previsão por similaridade, é isso que eu tenho para esse período que vai agora de abril a junho de 2020 até abril, junho de 2021. O que me chamou, Então, o que são me pequenas... chamou a atenção, Molhão, foi para a questão do sul do país de novo, ter mais um ano aí de níveis de chuva abaixo da média, a ponto de prejudicar a produção?
Por isso que eu disse para você que, aparentemente, a atmosfera está se comportando como se fosse uma laninha fraca, Sim. porque nós estamos tendo excesso de chuva no Nordeste, né, e na costa Norte, enquanto o Sul está passando por esse período de estiagem, ou seja, chuvas abaixo do normal. O Paraná, em particular, está sofrendo mais com isso. Quero voltar àquele primeiro slide, Hum. aí, Do Ninho, estamos vendo ele. e dizer o seguinte: águas mais quentes ou frias é um fenômeno, é um ninho ou laninha, que é um fenômeno oceânico. Uhum. A atmosfera, o fenômeno atmosférico é chamado de oscilação sul, que é uma diferença de pressão, a pressão atmosférica entre Tahiti, na Polinésia Francesa, e Darwin, aqui no norte da Austrália. Então, aqui tem um centro de pressão, aqui tem outro centro de pressão. Quando a pressão aqui é baixa, ela é alta lá em Darwin, na Austrália. E vice-versa. Se a pressão abaixa em Darwin, ela aumenta aqui. Então, é uma espécie de uma grande gangorra, com mais de 20 mil quilômetros de extensão, em que ela fica oscilando. Quando ela baixa aqui na região de Tahiti, ela sobe lá em Darwin. Quando ela sobe aqui em Tahiti, baixa lá. Quando a pressão é baixa aqui, o índice é negativo, o índice de oscilação sul é negativo, indicando condições de El Niño. Quando o índice é positivo, significa que a pressão está mais alta aqui no Tahiti, está mais baixa lá na Austrália. O índice é positivo, em geral, coincide com situação de laninha. Nem sempre. Se você pegar uma série de longo prazo, vai ver que em torno de 2/3 dos casos isso é válido. Em torno de 65% essa afirmação é válida. Índice de oscilação sul positivo, indicando situação de laninha. Índice de oscilação sul negativo, indicando situação de El Niño. Então, isso é válido mais ou menos 65% das vezes. Então, nessas circunstâncias, o IOS, ele estava, o índice de oscilação sul, ele estava negativo, e nas últimas semanas ele passou a ser ligeiramente positivo. Laninha. Nós vamos continuar monitorando a situação, principalmente aqui na situação do Ninho 3, para ver o que vai ocorrer. Mas a minha intuição diz que nós vamos ficar, sim, numa situação de neutralidade, porém neutralidade fria. Neutralidade com as anomalias ligeiramente abaixo da média. Pode chegar ao longo do tempo da ordem de 0,7 a 1 grau abaixo da média, mas nada que vá realmente criar uma situação, deixa eu mostrar aqui, nada que vá criar uma situação como essa que nós tivemos, 97 e 98, representada aqui até 2004 pela curva azul, e 2015 até maio de 2020, representada aqui pela curva vermelha. Então, note que a variabilidade a partir de 2018, no caso lá de 2001, foi praticamente uma temperatura, digamos, com variações modestas. Em alguns casos chegou a ter um pouquinho acima de 1, em outros casos chegou a ter também um pouco abaixo de 1, nesse caso aqui 2002, e nós tivemos realmente um resfriamento nesse período aqui de 2016, 2017, então de 2017 para 2018 tivemos um ligeiro resfriamento.
Quando acontece de as temperaturas ficarem, então, razoavelmente bem comportadas, tanto positivas como negativas, então a variabilidade na chuva é pequena. É 20, 25% acima, nas piores situações, 20, 25% abaixo. Em muitas das regiões da média, de tal forma que o que nós podemos afirmar hoje é que não esperamos nenhuma grande catástrofe. Agora, o inverno, que praticamente já está começando, esse aí causa preocupações, porque quando o inverno na América do Norte, que nesse caso ocorre de dezembro a março, é um inverno rigoroso, em geral, 6 meses depois, o nosso inverno também é rigoroso aqui, ou seja, de junho a agosto. Então, nós tivemos um inverno rigoroso na América do Norte, nesse período de dezembro a fevereiro, e nós estamos esperando um inverno rigoroso agora para junho até agosto. Também adicione-se, se as águas do Ninho 3 permanecerem frias, ligeiramente frias, meio grau a 1 grau mais frio, também isso coincide com invernos rigorosos. Portanto, o pessoal tem que se preparar para uma probabilidade maior de se ter risco de geadas severas, particularmente naquelas regiões que são baixas. Por exemplo, sul de Minas, a região do café arábico, há locais em que os bolsões são propícios para a criação de geada. Aliás, já me mandaram uma foto hoje e já teve geada na Serra da Mantiqueira nessa noite passada. Então, há realmente uma probabilidade, um risco maior de se ter geadas. Não creio que não vai ser nada severo, tão parecido ainda com 1975, foi desastrosa, mas tem que tomar cuidado. Não só o produtor rural que cultiva café e cultivos de inverno, como trigo, cevada, mas também o pecuarista. Porque o gado, principalmente o Nelore, que é um gado tropical, ele, diferente do gado leiteiro, o gado de corte ele fica no pasto. E se a temperatura baixar muito, o animal morre de hipotermia, se ele não tiver um local para se esconder. Por exemplo, debaixo de uma árvore, já muitas vezes nós verificamos. Tem uma árvore frondosa, debaixo da árvore não dá geada, e no entorno da árvore ocorre a geada. Então, significa que a copa da árvore impede a perda da radiação ultravermelha e não permite que a temperatura debaixo da copa esfrie muito. Então, seria adequado, se temos espaço, locais em que os animais pudessem se abrigar em noites frias. E esse ano, em particular, a gente espera um período com algumas geadas. Não vai ser o tempo todo inverno rigoroso, mas são essas entradas de massa de ar polar, essas massas de ar polar é que vão ser mais intensas do que o normal. E esse período mais frio deve persistir provavelmente até o final do ano. Então, as temperaturas de setembro, outubro, novembro e dezembro, no sul do país, elas devem ficar um pouco abaixo do normal, com as mínimas noturnas mais frias do que o normal. Há uma discussão aí se temperatura mais baixa é melhor para a planta, principalmente plantas aquáticas como milho, ou não. Alguns dizem que é benéfico porque a planta não perde muita energia à noite por respiração, quando as temperaturas estão um pouco mais baixas. Por outro lado, milho, que é uma planta C4, ela precisa acumular grauzinhos. E se as temperaturas estiverem mais baixas, ela leva mais tempo para se desenvolver. Não é que não se desenvolva, mas o desenvolvimento dela é mais lento.
Então, um alerta aí para a condição de inverno deste ano. Eu repito, coincidentemente, toda vez que a América do Norte tem um inverno rigoroso, de dezembro a março, nós também, 6 meses depois, nós também temos um inverno rigoroso aqui. E também já notamos que, em situações em que o Pacífico, linha 3, está frio, também há probabilidade, um risco maior de geada. Portanto, o pessoal do sul de Minas, Mato Grosso, sul, São Paulo, sul da Bahia, que planta arábica, em locais elevados, 800, 900 metros de altitude, para tomar cuidado e evitar de plantar nesses monções que já são propensos a ter geada. O ar frio, o ar frio ele é pesado. Então, quando começa a esfriar à tarde, o ar frio desce como se fosse água, né? E vai se acumular nas partes baixas. E com isso, a probabilidade, o risco de geada é muito maior nesses vales, nesses bolsões que são mais propensos à geada, Alex. Muito bem. Molhão, só dando uma resumida, me corrija se eu estiver errado, para o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem uma condição de neutralidade, que você chamou aí de neutralidade negativa, ou talvez um laninha fraco, que não deve se intensificar, porque não é, pelo menos na formação dele, não é uma forma clássica, não é aquela forma tradicional de formação do laninha. Então, essa condição deve se manter. Isso traz como consequência, principalmente, me chamou a atenção, para o sul do país, uma continuidade, principalmente no período do verão ou do plantio, uma condição de chuva abaixo da média, mas agora para o inverno a gente teria também uma condição de um inverno mais rigoroso, também influenciado por esse momento mais frio das águas aí do Pacífico. E que, por similaridade, a gente tem um ano muito comparável aí a 2004 e 2005, certo? Perfeito. Então, você resumiu muito bem, tá? É claro que a previsão por similaridade, ela, como eu disse, é similar, não necessariamente vai Idêntica. afetar em cima do total de chuva que ocorreu. Mas essa previsão de similaridade, ela está mostrando que esse próximo ano, a safra 2020-2021, não vai sofrer nenhum impacto severo. Né? Isso é muito importante. O impacto severo já está descartado para a chuva desse período de outubro até março. Como eu disse, pode atrasar um pouco o início da estação chuvosa no centro-oeste e oeste da Bahia. Mas certamente já vai começar bem em outubro no sudeste, pegando aí o estado de São Paulo, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. O importante, então, dessa previsão, minha opinião particular, é mostrar que não existe risco de nenhuma grande catástrofe. Ou seja, excesso de chuva numa região e com a outra com uma seca severa, como nós tivemos, por exemplo, nos El Niños de 2016 a 2017, 2015 a 2017, e nos El Niños de 97 a 99, 98, 99. Então, essa situação está descartada. Vamos ter, sim, uma variabilidade. Algumas regiões tabelariam com 15% a 20% a mais, outras com 15% a 20% a menos. Mas, como eu disse, se a distribuição de chuva for boa, com 500 a 600 milímetros, tem-se uma excelente safra de soja. E, obviamente, aí vamos aguardar um pouquinho mais para frente para ver como é que vai ser o impacto sobre a safrinha. Alex. Muito bem. Mulhão, tem algumas perguntas para você que eu vou fazer rapidamente aqui. O Carlos Eduardo Scheibe, de Carazinho, no Rio Grande do Sul, pede para você citar a probabilidade de geada tardia. Existe essa possibilidade de geada tardia, final de setembro a outubro, para o norte do Rio Grande do Sul?
Existe naquele período semelhante ao que está ocorrendo agora, no passado, que também houve o resfriamento de 65 a 74, nós encontramos em Vacaria temperaturas abaixo de zero nas 2 primeiras semanas de dezembro. Houve anos, sim, que teve. E eu quero, então, alertar que terras altas, como a Serra de Santa Catarina, as serras gaúchas, né? A região de Pato Fundo, Lagoa Vermelha, Caxias, Bento Gonçalves, Vacaria, essas regiões estão propensas a terem temperaturas mais baixas até o final do ano, mesmo durante o início do verão forte, e existe sim chance de se ter geadas tardias, tá? Principalmente no final de setembro e início de outubro. Normalmente, do ponto de vista climatológico, o período mais propenso para geadas é da segunda quinzena de julho à primeira quinzena de agosto. Muito bem. Para geadas severas, no sul. Uhum. Para geadas severas, climatologicamente, quer dizer, a média ao longo do tempo, estatisticamente, elas ocorrem mais entre metade de julho e a primeira metade de agosto. Esse é o período, digamos, com maior probabilidade de geada forte. Mas, dessas circunstâncias, o Pacífico se mantendo ligeiramente frio, esse inverno deve se esticar e as temperaturas no outono devem permanecer abaixo do normal, as mínimas, podendo ter risco de geada tardia, sim. Portanto, precisa tomar cuidado com os cultivos de inverno, né? Se der uma geada, o trigo, a cevada, quando está florindo ou quando está enchendo o grão, isso aí é uma um verdadeiro desastre, né? Muito bem. Tem outra pergunta do Mauro Costa Beber, também lá de Condor, no Rio Grande do Sul. Ele diz que concorda com você que até maio possa ser comparado com o ano de 2004, mas que agora o Pacífico começou a esfriar e essa sequência dos próximos meses, a gente não teria que comparar com outros anos? Ele cita o exemplo aqui de 2016? Pode usar 2016, mas eu vejo mais aqui nessa sequência, Alex, que está aparecendo aí na tela de novo, né? Em que eu analisei esse período todo, de 97 a 98, comparando as temperaturas do Oceano Pacífico, principalmente na região do Ninho 3, e as chuvas aqui no Brasil, e cheguei à conclusão que nesse desdobramento aqui, nessa evolução, a partir de 2015, que é a linha vermelha, estaríamos mais próximos de 2004 e 2005 para 2020 e 2021 do que os mais recentes. Então, foram situações, digamos assim, em que o estado energético da atmosfera global está muito parecido. Então, temos que olhar isso. Globalmente, como é que está? Agora, é claro que regionalmente tem umas pequenas diferenças, que é a questão do microclima. Isso não tem como a gente dizer nada sobre isso. Em geral, essas previsões de prazo mais longo, elas estão baseadas, digamos assim, em regiões maiores, né, do que o microclima. Então, o cara vai dizer assim, não, porque na minha cidade choveu mais, ou choveu menos, mas, infelizmente, esse tipo de análise é impossível de se fazer em qualquer país do mundo. Hoje é impossível você notar essa variabilidade
dentro de uma região. De maneira geral, numa escala maior, uma escala mais grande, vamos dizer assim, a gente consegue identificar o comportamento da região. Mas na microescala, na escala pequena, tá, de município, não tem ninguém que consiga fazer isso no mundo. Então, para mim, como eu falei, olhando as situações passadas, na sequência desses anos, de 97 até 2004, eu cheguei à conclusão que há uma semelhança grande entre 2004 e 2020 e uma semelhança grande na sequência 2005 e 2021. Muito bem. Tá? Uma última pergunta, só para a gente encerrar, Molhon, é do Abel Pieta. Ele é de Bom Jesus, lá no Piauí. Você falou para a gente que existe a possibilidade de um atraso nas chuvas, né? Principalmente na região, no centro-oeste, ali no oeste da Bahia. Mas ele quer saber no sul do Piauí. Será que a gente vai ter um atraso no início das chuvas de novo, como aconteceu no ano passado? Ah, vamos olhar os mapas aqui. Então, por esse mapa aqui, no caso do sul do Piauí, vai estar dentro da normalidade. Tá? Temos aqui essa região talvez um pouquinho mais seco, porque está aqui a linha do zero, e essa região em branco dentro da linha do zero é uma região que é uma média, porém média para baixo. Né? A região branca aqui tem a média para cima e tem a média para baixo. 20 milímetros a menos, 20 milímetros a mais. Isso aí, então, pode corresponder no início a uma pequena redução. Eu acho que sim, eu acho que vai ter um atraso aqui no Piauí. Não vale isso para, por exemplo, a região leste do Pará, e nem para o Nordeste, mas aqui no Centro-Oeste como um todo, pode haver um atraso, porque, como eu disse, aqui de outubro a dezembro, a impressão que a gente tem, por essa distribuição de chuva, é que ao longo desses núcleos em azul, com chuva em excesso, isso significa que as frentes frias pararam mais aqui no início daquele período. Então, acho que pode realmente acontecer uma redução de chuva, um atraso na chuva aqui na região do Piauí e começar a chover possivelmente na segunda quinzena de novembro. Agora, ali tem condições de atrasar o plantio. Lembrar, então, que quando isso acontece, existe um déficit de umidade no solo. E a semente precisa de umidade para germinar. Então, é bom esperar um pouco, não se afobar, para depois não ter que fazer o replantio, que vai ter mais gasto. Se tiver semente disponível. Né? Então, eu diria que sim, e esperem até a estação chuvosa realmente se firmar. Acho que realmente nessa região que aparece aqui, o oeste da Bahia, e partes do Mato Piba, realmente, nessa região pode sofrer um atraso, porque há indícios de que as frentes frias, no início da estação chuvosa, devam ficar estacionadas mais sobre o sudeste, Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, até Rondônia. Então, cuidado, segurem o ímpeto aí, não sejam tão apressados e esperem um pouco até sentir que a estação chuvosa está se iniciando. Ao longo do tempo, Alan, nós vamos continuar também, claro, sempre usando, né? Sim. Essas previsões e olhando, porque o clima é dinâmico, é muito difícil fazer previsão climática.
Eu vou de novo citar aquele exemplo que ocorreu nos Estados Unidos no ano passado. No dia 31 de janeiro de 2019, a temperatura naquela região do Corn Belt, onde se planta milho, e também são estados produtores de soja, como Ohio, Illinois, Kentucky, a temperatura despencou para 40 graus negativos no dia 31 de janeiro. E permaneceu frio durante abril todinho, então o pessoal lá nos Estados Unidos perdeu a janela de plantio do milho, perdeu a janela de plantio da soja. A pergunta é, o Serviço Meteorológico americano conseguiu prever isso? Não, não previu. Quer dizer, o Serviço Meteorológico americano, eles investem muito na coleta de dados, tanto de convencionais, como dados de navios, dados de satélite, dados de boia, e tem também modelos sofisticados, eles não estão conseguindo prever. Então, você vê que prever clima é uma missão impossível. Prever clima é uma missão impossível. Eles lá não conseguiram. Eles não conseguiram, não é por falta digamos, de competência. É porque é difícil prever. A atmosfera é muito caótica e essas variações que ocorrem no vulcão, agora, esquece tudo que eu falei. Porque o vulcão, o material do vulcão na atmosfera vai mudar completamente as condições, principalmente da região tropical. Então, são coisas assim que são imprevisíveis, não tem como a gente prever. A gente procura, dentro desse cenário que a gente está observando agora, com temperatura do Pacífico, a temperatura do Atlântico, o Atlântico um pouquinho mais frio na região próxima da região sul, Atlântico um pouquinho mais quente na região próxima do Nordeste. Então, olhando esses oceanos de forma global, como eu disse, os oceanos eles constituem 71% da superfície terrestre, a atmosfera é aquecida por baixo, portanto, a temperatura dos oceanos, principalmente quando há mudanças em áreas muito grandes, como ocorre com o El Niño e Laninha, tem uma influência muito grande no clima global. E é o clima global que determina a maior parte da precipitação local. As variabilidades que existem entre um lugar e outro é questão de microclima. Isso é impossível. Mas, da condição geral do clima global, dá para a gente sentir se vai ter uma seca severa ou se vai ter excesso de chuva e qual é a região do país que vai ser afetada. De qualquer forma, vamos continuar o monitoramento, né? E, eventualmente, com assim, a ajuda aí das notícias agrícolas, a gente tiver alguma coisa nova, alguma mudança mais drástica, certamente os telespectadores vão saber, através desse canal, a atualização das previsões. Alex. Legal. Molion, obrigado mais uma vez pela disponibilidade aí de estar passando as informações, trazendo detalhes aí do que esperar, principalmente para o pessoal que está se preparando para a próxima safra. Volte sempre, meu amigo. Um abraço a todos. Vamos continuar já não aguento mais. Um abraço a todos. Um abraço, Molion. Até a próxima. Luiz Carlos Molion, climatologista, um dos climatologistas mais respeitados aí do Brasil e do mundo, traçando para a gente aí as possibilidades para a próxima safra, as possibilidades para esse inverno, o que esperar em relação a fenômenos como Laninha, se é que vem ou não vem, enfim, existe um resfriamento realmente sendo verificado nas águas do Oceano Pacífico nesse momento. No entanto, vale lembrar aí, como o Molion colocou, que não é um resfriamento clássico, tradicional, que justifique um Laninha tradicional, um Laninha clássico. Ele
é um resfriamento que está acontecendo de uma forma um pouquinho diferenciada. E por isso, nesse momento, não dá para dizer se ele vai se intensificar ou não, esse resfriamento vai se intensificar ou não. Se não se intensificar, um laninha fraco pode ser previsto aí para os próximos meses. No entanto, segundo o Molion, sem previsão de grandes catástrofes, grandes perdas, enfim, aquelas situações que a gente vê acontecer quando tem ou um sistema muito operante aí, né, de El Niño ou de Laninha, mas dessa vez dentro de um limite de perda aí que seja razoável e que possa garantir para a gente uma boa safra aqui no Brasil. Então, vamos ficar de olho e qualquer atualização, como o Molion bem colocou, a gente vai trazendo para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Na sequência tem o mercado da soja. Fica aí com a gente que rapidinho, a gente só vai conectar aqui o Vlamir Brandalize e a gente já conversa com ele sobre o movimento dos preços lá em Chicago. Continue com a gente.